Possessives in English. Nós vamos falar sobre todas as variações, todos os tipos, tá? Essa é a nossa quinta Special Live Class. E nós voltaremos agora após a imersão English Fluent Wave, conforme eu disse anteriormente. Então, aproveite. Se você não assistiu as outras 4 anteriores, recomendo que você faça isso. Depois da imersão, a gente volta novamente com as aulas ao vivo aqui, ministradas no YouTube para vocês. Beleza? Toda segundona às 19h30, horário de Brasília. Falando especificamente sobre possessives, nós temos aqui o uso em diversas situações. A primeira delas com substantivos, o que nós chamamos em inglês de nouns. E eu não vou falar aqui sobre uma gramática teórica para você, muito pelo contrário. A ideia é que você pegue o conhecimento de hoje e aplique esse conhecimento na sua vida para transformar a sua história. E para isso, eu não posso ficar teorizando as coisas, tá? Então, preste atenção no que eu vou trazer para você e aplique, porque somente aplicando que você aprenderá. Na aula, você tem a oportunidade de entender, porque aqui eu lhe trago a teoria, o como fazer. A prática que levará você até o aprendizado, tá? E a prática com o professor levará você até a evolução, uma vez que quando você cometer os seus erros, o professor corrigirá você para que assim você aprenda ainda mais, tá? Então, se nós estamos falando de substantivos e nós estamos falando especificamente no singular, a gente usa um apóstrofe S. Marcelo, a grande pergunta é o que é um noun, né? O que é um substantivo? Tudo é um substantivo. Basicamente, é isso mesmo. Eu coloquei aqui o exemplo como Michael. Michael pode ser um substantivo, uma pessoa. Friend, um amigo, também é um substantivo. Os pais são um substantivo. As garotas são um substantivo. E assim sucessivamente. O copo, a caneta, o celular, tá? É um substantivo. A cadeira é um substantivo. Então, quando você tem um substantivo no singular, uma palavrinha dessa aí, noun, no singular, você usa apóstrofe S para dizer que aquilo pertence àquela pessoa ou aquela coisa, tá? Por isso chama-se possessive, porque existe posse. E é daqui que sai McDonald's. Não tem lá McDonald's, apóstrofe S? McDonald's é o nome do sujeito que inventou o McDonald's. Então, está implícito, você não precisa dizer que o restaurante pertence ao McDonald's, porque você basta olhar e você já sabe que é um restaurante. Então, é o restaurante do McDonald's, entendeu? Por isso, use esse apóstrofe S. E você vai ver isso acontecer com Bob's também, por exemplo. Você tem o restaurante do Bob. Ficou claro? Apóstrofe S, portanto, indica posse nesse caso. E quando nós estamos utilizando isso para falarmos de posse, se estamos tratando do singular, você vai usar apóstrofe S após a palavrinha. Beleza? Então, o exemplo diz, there is a party at Michael's house. Quando você diz isso, você está falando da casa do Michael. Beleza? E aí você pode me perguntar assim, tá, Marcelo, tudo bem, mas apóstrofe S não é abreviação do verbo is? Não seria dizer, por exemplo, Marcelo is a teacher. Se eu digo Marcelo is a teacher, eu estou dizendo Marcelo é um professor. Se eu abrevio isso, não fica Marcelus? Marcelo apóstrofe S? Marcelus a teacher? Sim, fica. Tá, então como é que eu vou saber se esse apóstrofe S quer dizer posse ou se esse apóstrofe S é, na verdade, a abreviação do verbo to be? É simples, pelo contexto, pelo conjunto da frase. Da mesma maneira que você descobre que eu estou falando da manga da camisa neste momento e não da manga fruta de comer. É pelo contexto, entende? Então, pelo contexto, você descobrirá se o apóstrofe S diz respeito a verbo to be, no caso ser ou estar, e aí vai depender da frase, ou se diz respeito à posse, como no caso do McDonald's, Michael's house, friend's car, ok? O segundo exemplo diz, I drove my friend's car. Então, é o carro do amigo, viu? Ficou claro? Até aqui tá tranquilo? Deu para entender?
Olha, o nome disso daqui é um mug, ok? This is a mug. Então, se eu vou dizer que essa caneca pertence ao Marcelo, eu digo this is Marcelo's mug. Viu? Se eu quiser mudar isso, mudar a palavra Marcelo para o professor, eu digo this is the teacher's mug. Mas o apóstrofe S permanece o mesmo, já que nós estamos falando do singular. Apenas um Marcelo aqui, ó. Tá bom? Quando nós tratamos de plural, aí já muda um pouco. O plural, a gente vai usar apenas o apóstrofe, não tem S. Então, a pronúncia é a mesma, né? Porque Michael vira Michaels, friend vira friends. No caso de parents, já tem esse som do S. Então, a gente apenas coloca o apóstrofe e vira parents' house, que é a casa dos pais. Então, te levo até a casa dos meus pais e lhe apresento a casa dos meus pais. Eu digo, oh, look, this is my parents' house. Ok? Those are ladies' shoes. Então, estou falando do sapato das garotas, das meninas, das madames. Então, ladies já está no plural. Eu uso apenas o apóstrofe com ele. Uma dúvida que geralmente surge muito. As pessoas perguntam assim, tá, Marcelo, mas a palavra, por exemplo, Michael termina com L. Mas e Lucas? Lucas termina com S. Como é que fica isso? Repare que nós não estamos falando de terminação com S ou não terminação com S. Nós estamos falando de singular e plural. Se é singular, você usa o apóstrofe S. Se é plural, você usa apenas o apóstrofe. Então, no caso de Lucas, que termina com S, você vai colocar um apóstrofe S nele. Só que a pronúncia também varia, muda, né, um pouco. Ao invés de dizer, vou falar de o carro do Lucas, né? Eu digo Lucas's car. Viu como é que fica? This is Lucas's car. Então tem que dar essa ênfase a mais, tá? Lucas's. Ficou claro para você? This is Lucas's car. E qualquer, this is Douglas's car. Qualquer palavra que terminar com S, sendo singular, você utilizará esse apóstrofe S. Tranquilo? O importante não é a terminação, e sim se é singular ou plural.